E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui Valdeci Braulio para mais um vídeo falando sobre o Egito. E você? Você já se inscreveu no nosso canal? Então você já sabe, no nosso canal eu descrevo a minha viagem de 2017 ao Egito. Contei vários detalhes que aconteceram comigo ao longo de 15 dias. E como eu sempre falo aqui para vocês, conhecer o Egito é uma experiência inesquecível. Estamos aqui no templo de Luxor. Olha que maravilha, templo de Luxor. Olha, fantástico. Uma construção maravilhosa. O trabalho de muitos faraós. Olha que coisa linda, principalmente do Ramses, mas outros faraós participaram. Olha que coisa fabulosa. Luxor Temple. Estamos aqui ainda no templo de Luxor. Olha as colunatas do Tutankhamon, olha que coisa linda, certo? Olha as peças que foram coletadas aqui na vizinhança. Olha só, tudo isso daqui foi utilizado nas residências aqui. E o governo recuperou esse material, mas como que você vai saber de onde que é? Tá coletado aqui, olha que coisa linda. Você vai ganhar presentes espirituais fantásticos. Eu tenho certeza que você deve ser cristão, você pode ser budista, você pode ser agnóstico. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Deus, ele não tem religião. Deus não tem religião. Ele simplesmente é universal. O ser humano, o homem é que criou a figura de um Deus personalizado. Mas sabe por que ou não? Exatamente para que exista essa briga, esse querer, essa posse. Todo mundo quer ser dono de Deus. Na verdade, não existe isso, né? Ser dono de Deus. Então eu digo uma coisa para vocês. Independentemente da sua religião, vá até o Egito. Eu tenho certeza que você vai ganhar muitos presentes espirituais de Deus, com certeza, assim como eu ganhei vários. Olha, e presentes assim maravilhosos. Hoje eu vou falar um pouquinho exatamente do dia de descanso do povo egípcio. Aqui no Brasil, geralmente o dia de descanso é o domingo, que é aquele dia reservado para as pessoas irem à igreja, ao culto ecumênico. Geralmente se convencionou o domingo, que é aquele dia de descanso, a família se junta para aquele almoço. Vocês sabem disso. Lá no Egito, o dia de domingo do povo egípcio é a sexta-feira. Não é nem o sábado nem o domingo, é a sexta-feira. Engraçado, né? Diferente. E eu também não sabia. Eu não sabia que era na sexta-feira. Aí o que, que aconteceu? Eu reservei a última sexta-feira que eu estava no Egito, resolvi exatamente para dar uma passadinha na agência de viagem, para saber se estava tudo certinho com relação à minha viagem, se estava tudo marcadinho, o meu retorno para o Brasil, porque ele iria acontecer e realmente aconteceu 2 dias depois. E eu, como sou uma pessoa assim muito cautelosa, preocupada, então eu tenho que saber com antecedência se está tudo ok. Assim como isso também aconteceu na hora que eu embarquei para o Egito. E agora, ao retorno para o Brasil, a mesma coisa. Mas por quê? É o meu estilo de ser. Cada pessoa tem o seu modo, eu não posso negar. Olha, eu prefiro pecar por chegar cedo do que chegar atrasado e perder o voo, perder o ônibus, perder o navio, perder o avião. Então eu sou bem sincero, eu sou assim. Mas cada pessoa tem seu estilo, não posso negar. Mais uma coisa eu digo a vocês, quando se fala de viagem internacional, eu até citei num outro vídeo que eu fiz para vocês, quando falamos de viagem internacional, é algo assim bem complicado, porque se você perde um voo como esse, para você remarcar custa muito caro, é 200, 300 dólares. E muitas vezes você não sabe se você vai conseguir rapidamente. Então eu sugiro para vocês,
Não percam o voo. Como eu já disse outras vezes, você tem que chegar cedo. Você tem que chegar no mínimo 3 horas antes no aeroporto. E mesmo assim, 3 horas antes, você já vai chegar, já vai colocar a mala e já vai ficar lá alerta. Por quê? Porque geralmente os portões estão disponíveis nos aeroportos. Está faltando 1h30 antes do voo, eles já liberam para que você vá, já se posicione. Então é uma coisa muito séria. Então cuidado, não chegue atrasado e leve sempre a quantia máxima permitida, ou menos. Porque se você passar, olha, eles te cobram uma fortuna. Quando eu falo uma fortuna, é coisa de 50, 100, US$ 200 também. Por quê? Porque você está levando uma bagagem pesada. E aí acaba complicando, né? Cuidado! São sugestões boas que vale a pena a gente alertar vocês. Independente de você estar indo para o Egito, para a Europa, para os Estados Unidos, a regra sempre é a mesma. A não ser que você seja aquela pessoa que comprou a primeira classe. Geralmente a primeira classe tem seus privilégios, tanto dentro do avião, quanto ali na hora de colocar as suas bagagens, na hora de chegar no aeroporto, existe com certeza alguns privilégios. Mas eu sou bem sincero, eu prefiro ser da classe econômica e pagar um pouquinho menos. Essa é uma dica boa. Vamos voltar? Portanto, eu reservei a sexta-feira para verificar isso. Só que daí eu fui até a estação do metrô Ataba, porque eu sabia que havia uma agência de viagens da Ethiopian Airlines próximo a esta estação do metrô Ataba. O nome era esse. Cheguei todo bonitão lá logo cedo, 9 horas da manhã, e aí percebi que estava tudo fechado. Por quê? Porque só abriria no dia seguinte, no sábado, porque na sexta-feira, como eu disse, é feriado no Egito, mas eu não sabia. Fazer o quê? Sem problemas, né? Vivendo e aprendendo com certeza. O mundo é muito diferente do que a gente pensa. O mundo não é apenas o Brasil. Como eu sempre digo, se a gente come arroz com feijão aqui no Brasil todos os dias, em outra parte do mundo você não vai comer arroz e feijão todos os dias, mas de maneira alguma. Por quê? Porque não faz parte da cultura daquele povo. Não só no Egito, mas o europeu também não come arroz com feijão todos os dias, de maneira alguma. Aí você começa a pensar. Eu já falei para os meus alunos isso, e aí eles começavam a pensar, mas como não comer arroz com feijão todo dia? Eu vou comer o quê? Vou comer o quê? Sei lá, legumes, carne, batata, massas, arroz com feijão. Não. No Egito, a alimentação no Egito, você sabe que eu achei até assim parecida com a nossa, não estranhei, né? Aquele cuchari, que é a macarronada, batata frita, almôndegas, aquelas coisinhas assim para vender algo parecido com uma pizza, mas não tinha queijo, mas dava para comer, aqueles pães maravilhosos, muito bom. Então, uma coisa eu digo a você, no Egito, você só vai passar fome se você quiser, porque dá para se alimentar muito bem. Com certeza dá. E não precisa gastar muito não. Aquele franguinho no carvão, aquele franguinho ali assado no carvão, cara, os egípcios fazem isso muito bem. E fica gostoso. Olha, até vou dizer uma coisa, eu vou arriscar. Eu acho que os portugueses aprenderam a fazer o frango com piripiri lá com os egípcios, porque olha, lá no Egito o franguinho no carvão é muito bom mesmo. Recomendo. Não se esqueça. Uma boa pedida. Não é tão caro assim, porque o valor lá da libra egípcia, ela é bem desvalorizada comparado com o nosso real. E comparado com o dólar, então, nossa, um dólar são 17,5 libras egípcias. Olha, rende pra caramba. Portanto, nesse dia, eu não tive muito o que fazer, não posso negar. Eu não pude nem ir no Hanel Khalili, que é o bazar, o mercado. Por quê? Porque exatamente eu sabia que a maioria das lojas estariam fechadas. Aí eu acabei abortando, fiquei mais tranquilo, foi um dia assim de descanso, já me preparando para o retorno ao Brasil.
Vou confessar para vocês, eu quando saí do Brasil em direção ao Egito, eu até tinha planejado ir para Alexandria, que é litoral, é o norte do Egito, ali já no Mediterrâneo. Eu acho que eu iria comprar peixes e eu iria comer muito frutos do mar ali. Nossa, eu não ia resistir. Com certeza eu iria comprar uns bons frutos do mar. Só que eu não sei por quê. Não me perguntem. Eu não quis ir para Alexandria porque alguma coisa me disse não vá para Alexandria. Será que foi o anjo da guarda? Não sei te dizer. Mas olha, vou compartilhar uma coisa engraçada. Isso aconteceu depois que eu voltei do Egito. Então, quando eu retornei, olha, eu vou falar sobre isso, senão eu esqueço. Quando eu retornei do Egito, fui cumprimentar a Fátima, né? Levei um souvenirzinho, né? Simples para ela, levei um para a Janaína, também que é a irmã da Fátima, que foi exatamente aquela moça que havia dito que eu iria para o Egito, né? E eu realmente acabei indo. Aí ela perguntou, aí um certo dia eu estava conversando com ela sobre o Egito. Aí ela perguntou assim para mim: Você teve em Alexandria? Eu falei: Não, não tive. Só que eu disse a ela: ó, Não tive, não sei por quê. Só que ela me disse uma coisa estranha que eu achei muito estranho. Achei muito estranho. Ela disse assim: Olha, nós precisamos voltar a Alexandria, precisamos ir até Alexandria, precisamos fazer um trabalho espiritual em Alexandria. Aí eu fiquei pensativo. Mas como assim, Alexandria? Aconteceu alguma coisa por lá? Aí ela falou, não. Então eu sempre digo, cuidado quando você vai viajar. Procure conhecer um pouco da cultura do local, pesquise com antecedência, como que eu devo me portar no país, né? Hoje em dia é muito fácil você achar esse tipo de informação, porque no YouTube, o que você colocar no YouTube você vai encontrar. Pesquise ali em 1, 2, 3, 10 vídeos. Isso antes de você viajar. Porque você não pode ser surpreendido. Não se esqueçam disso. Essa é uma boa dica. Tá legal? Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver se tem mais alguma coisa interessante. Como eu estava dizendo para vocês, eu optei por não ir para Alexandria. Eu até pensei em ir para Jerusalém, tinha feito algumas pesquisas aqui no Brasil, embora não consegui muito bem as informações que eu necessitava. Só que quando eu estive lá no Egito, me disseram que a fronteira estava assim meio complicada. A distância, na verdade, do Cairo para Jerusalém é algo assim tipo 6, 8 horas, muito perto, de ônibus, não é de avião não. A forma mais prática hoje em dia para você ir até Jerusalém com mais segurança é através do avião voo, né? Leva mais ou menos acho que 30, 40 minutos, só que custa assim 200, 250 dólares. Eu acabei não optando. Na verdade eu queria mesmo ir de ônibus, mas aí eu acabei pensando bem, eu falei, puxa vida, eu acho que dessa vez eu vou ficar só no Egito e mesmo assim algumas coisas eu talvez ainda não dê tempo de conhecer e realmente não deu. Como eu já disse a vocês, eu acho que eu conheci 1/3 do Egito. Ainda faltam 2/3. Se um dia eu tiver a oportunidade, retornarei ao Egito para conhecer esses 2/3 que faltaram. Na verdade, olha, eu acho que se eu pudesse ficar 30 dias no Egito, eu acho que eu ficaria, sabe por quê? Porque o custo interno do Egito é muito baixo. Muito baixo. Ou seja, você gasta muito pouco em 30 dias. Dá para ficar hospedado num hotel tranquilo. Dá para aprender muita coisa bacana. Muita coisa mesmo. E dá para curtir, né? Já pensou? Cairo, você conhecendo aquelas belezas maravilhosas, aquela cultura.
Então eu recomendo. Na próxima vez que você for pensar em viajar, coloque o Egito aí no seu roteiro. Você não vai se arrepender, não. Pessoal, um abraço para vocês. Paz, amor e harmonia. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o próximo dia. Hoje, esse que eu acabei de falar para vocês, foi o nosso 14º dia. 14º dia no Egito. Jovens, valeu. Um abraço.